Nesse vídeo a gente vai dar o primeiro passo prático para você começar a sua revisão sistemática da literatura usando o PRONOC. Ele se compõe basicamente de você identificar eixos de pesquisa, a gente vai explicar o que é isso, como conduzir a seleção de palavras-chave e começar as primeiras buscas, né? É um vídeo bem hands-on, que eu viso aqui explicar para vocês como começar com o pé direito na tua revisão sistemática de forma prática, apresentando resultados também práticos. Segue até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC, né? Me propus a fazer esse canal, é o segundo canal que eu tenho, o outro eu tenho de gestão de projetos, que é minha área afim, né? Gestão de projetos, empreendedorismo. E esse canal eu abri devido à demanda de muitas pessoas precisarem de conhecimentos para começar suas pesquisas, seja em nível de TCC, seja em iniciação científica, quer entrar no mestrado, quer entrar no doutorado e até pós-doc, né? Porque a reciclagem ela é contínua e é importante a gente ultrapassar as fronteiras aí da universidade com os nossos conhecimentos que a gente já vem desenvolvendo ao longo de anos aí na UFSC, né? Que eu ministro isso. Tanto na condução de TCC, mas também principalmente no nosso programa de pós-graduação, onde eu oriento mestrandos e doutorandos, né? Então, esse vídeo é o segundo, né, de um curso que a gente se propôs a fazer sobre PRONOC, uma metodologia desenvolvida pela gente, né, aqui na universidade, com outros colegas, e aí a gente vem trazendo isso de uma forma mais prática, né, e popular para vocês, tá? Então, tudo que a gente leciona dentro da universidade, não esconderemos absolutamente nada, convido vocês a verem o primeiro vídeo para entender como é que é o passo da metodologia do PRONOC. Também, se você nunca fez nenhuma pesquisa, tem 3 ou 4 vídeos bem iniciais, bem incipientes lá. Sugiro, e é importante, eu vou falar no decorrer dessa atividade que eu vou fazer nesse vídeo também, é importante você fazer uma análise exploratória e aqueles vídeos também vão te dar uma base extremamente prática, né, para você começar a tua pesquisa, tá certo? Não é porque você vai fazer uma pesquisa robusta, tem que ser coisas teóricas, escrever, tem que partir, eu sou bem prático, né? Já perceberam isso, né? Eu gosto de hands-on, né? E é isso a nossa proposta hoje. Então, sem mais delongas, vamos projetar aqui a minha tela e explicar um caso usando o PRONOC, o primeiro passo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O PRONOC, esse é o template exatamente que eu uso nas minhas orientações e na disciplina que, inclusive, eu estou lecionando de forma presencial aqui no programa de pós-graduação, né, de administração aqui da UFSC, nível de mestrado e doutorado. Então, as mesmas tarefas que eu dou lá para eles, eu vou apresentar para vocês, tá? Então, sem qualquer tipo de... A diferença, obviamente, é a orientação que a gente pode dar de uma forma personalizada. Então aproveita o insert, se você está gostando do canal dessa proposta, tá? Vai ter na descrição aqui eu abri, me animei assim devido aos comentários aí que eu tive nos vídeos anteriores. Então tem um grupo de Telegram, se insira lá, quem sabe a gente começa a fazer lives, vocês mandam seus resultados, a gente consegue dar um feedback e consegue trabalhar isso. Porque na verdade a proposta desse canal é 100% para vocês, tá certo? E também para eternizar assim esses conhecimentos que a gente vem desenvolvendo, fechou? Então, o PRONOC, a primeira etapa dele, vamos lá, já explicou. Primeira coisa, esse caso, eu vou apresentar um caso prático, né? Mas antes de falar, faz assim, o que eu ganho com isso? Aqui estão os resultados, tá? É uma condução de uma tese de doutorado que eu fiz, junto com a Ana Simões, né? E está aqui a coautora, né? Dá o zoom aqui, dá os créditos também da minha coautora. Um abraço aí, Ana, se vê esse vídeo, tá certo? Ela foi uma doutoranda, na minha opinião, exemplar, que todo orientador, todo programa gostaria de ter, né? Porque ela fez tese de doutorado, fez uma tese de doutorado boa e não foi eu que disse, não foi a banca que disse, foram as publicações dela. Aqui está a primeira, né? E tem outra publicação em nível de A2, né? Internacional também, que nós publicamos junto também com outro colega chamado Michel Becker, né? Então, 2 trabalhos que eu fui orientando, excelentes alunos, obviamente que a matéria-prima essencial é realmente ter vontade e também ter competência, e os 2 tiveram, principalmente a Ana no que tange direta à tese dela, tá? Então, esses são os resultados, que eu mostro assim, é resultado, tá, gente? No ponto de vista, o que é uma boa ciência, né? O que é uma boa pesquisa? É quando você tem a aceitação pelos seus pares, né? Não é aceitação por si próprio, tá certo? A gente já falou isso nos vídeos anteriores, fechou? Então é importante, tá? Então isso aqui foi uma tese defendida em 2023, bem recente, né? Então, 2023. Apesar da pesquisa, vocês vão ver que ela foi conduzida em 2020, o PRONOC. Então isso também para vocês verem que, gente, é resiliência e muita paciência. A ciência não é assim, que nem TikTok, não, que nem YouTube, que você vai, grava, 2 dias depois já está publicado, tá certo? Instagram, essas coisas. Demora, as questões demoram, né? Não só a demora para fazer a pesquisa em si, mas mais a parte de polimento da pesquisa, fazer isso, produzir isso no artigo. Depois você vê isso pronto, esses 3 resultados, a tese e os 2 artigos, parece a coisa que é bem simples, você consegue fazer isso no final de semana. Mas a coisa não é bem assim, né? Então isso é para demonstrar também em 2023, começamos em 2020 até 2023. Então, gente,
É que nem aquele filme, como é? Calma, Veloz, né? A gente vai chegar lá, mas um passo de cada vez. E a velocidade, quem vai dar é a cadência de vocês. Só que também tem para ser publicado o artigo, ele também tem um tempo de espera, né? As revistas têm um volume grande de submissões, os pareceristas, né? Importante destacar que essas 2 publicações é em blind review, né? Não é que nem, passou por uma banca. Uma banca você tá vendo mano a mano lá, né? Então, quer dizer, às vezes a banca é convidada, né? Então tem aquelas questões. Aqui não, gente. Aqui eu não sei quem revisou esses meus artigos, foi em blind, e se ele reprovasse, ele não teria nenhum tipo de constrangimento. Então, isso é o valor da ciência, realmente, de ser feito. Sem mais delongas, o Pronow tem esse fluxo, a gente já falou no vídeo anterior, introdutório do Pronow, né, que são essas 4 etapas, e a gente vai destacar nesse vídeo o começo, só o começo dessa primeira caixinha. O que a gente quer, não pode perder de vista. A gente quer construir, selecionar daquelas milhares de referências que vocês vão ter, né, na busca que você vai fazer, nas milhares de referências, chegar no conjunto de portfólio bibliográfico. O que é isso? É um conjunto qualificado. Não é os melhores artigos do teu assunto de forma alguma, né? Ninguém pode se dar o luxo de falar esses são os melhores. Na visão de quem? O que é melhor, o que é pior? Se você tem algum questionamento, olhe o nosso primeiro vídeo que eu tento dar uma explicada. E se você não entendeu, deixa seu comentário aí, a gente vai debater. E entre no nosso Telegram também, porque a gente vai bolar algumas lives e você pode participar de uma forma ativa. Fechou? É importante destacar aqui que esse processo de você começar a revisão sistemática depende muito, obviamente, de você ter uma leitura prévia, um entendimento prévio do seu tema, tá certo? Então você, de novo, indico aqueles vídeos introdutórios desse canal, como você faz busca no Google Scholar, usando palavras-chave, né? E também como você seleciona de uma forma breve, simples, e começa a escrever sobre o assunto também. Não é só ler, é você escrever, porque escrevendo você vai também gerando esse entendimento. Uma coisa importante, obviamente, é você ter a orientação de alguém mais experiente, tá certo? Então, se você não está matriculado em um curso de pós-graduação, não tem um professor capaz e dedicado, ok, esse canal é para você, já falei isso. Então, estou disposto, desde que a pessoa esteja com vontade realmente de aprender, a gente vai tentar, dentro do possível, ajudá-los, tá? Sem nenhum segredo. Não vai ter nenhuma diferenciação entre uma pessoa que eu oriento e que eu dou aula na UFSC em relação a esse canal, fechou? Lógico, dado o volume, eu vou ter que fazer algum tipo de seleção, mas ainda não é esse problema. Beleza? Então é importante que você tenha lido. E quando eu falo tenha lido, seguindo as instruções do canal do vídeo anterior. Nada de internet, Wikipedia, alguns livros clássicos, coisas que já estão clássicas, né? A gente vai tomar cuidado para não falar antigo, que alguns podem, de uma forma errônea, se melindrar, né? Coisa antiga, como assim antigo, né? Mas assim, gente, a partir do momento que é livro, a gente já discutiu isso no passado, nos vídeos anteriores, ele é clássico, né? Então, quer dizer, vai fazer uma pesquisa em cima de clássico, né? Só isso não invalida você falar sobre o seu tema de uma forma clássica. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é estruturar os alicerces da sua pesquisa em livros, em coisas consagradas na literatura, ou entre aspas, né, que já está muito pesquisado, que já está em livro, já tá, enfim. Então, esse é o ponto inicial. Então, quando você vê o nome bonitinho, análise epistemológica e empírica dos processos de experimentação, né, um estudo multicaso, quando você vê essa palavra bonita aí, isso foi fruto de muitas e muitas revisões, e essa foi o final, né? O título final. Então, vai começar de uma forma bastante embrionária, simples, como começou essa, tá? E por aí vai, tá? Beleza? E aí a gente começa a fazer o Pronow em que sentido? Já falei que vou destacar isso. O Pronow também, no primeiro vídeo do curso de revisão sistemática, eu coloquei todo o fluxo. Eu coloquei não, mas explorei, né? Ele é grande. Então não se procura, cadê todo o fluxo? Isso amedronta, né? Então vamos por partes, siga esse curso passo a passo e principalmente pratique, tá, gente? Não adianta você maratonar os vídeos do Pronow que a gente vai publicar aqui e se você não transformar isso em execução e se isso não tiver em forma de execução. Beleza? Então a primeira coisa que a gente faz no Pronow, né, é definir essas palavras-chave. Está aqui nessa caixinha à esquerda, né, o fluxograma. E para definir as palavras-chave, primeiro, antes disso, eu tenho que trazer os eixos de pesquisa. Os eixos de pesquisa são assuntos que vão ser correlatos, tá certo? À sua pesquisa. Quando eu falo eixos no plural, porque geralmente a gente trabalha com 2 eixos. E aí tem uma longa discussão, sempre nas nossas aulas a gente tem muita dúvida, né, sobre isso. Eu indico assim, gente, assim, você está começando, você nunca fez uma análise sistemática, você vai ter que, certos credos vão ter que ser, começa assim e depois você reavalia, tá certo? E o que eu falo começa assim? Com 2 eixos, tá certo, gente?
São muitas publicações, são centenas de orientações que a gente já tem, dezenas de publicações só minhas com o Pronow, milhares usando o Pronow todo, e a gente percebe que as pesquisas conduzidas com 2 eixos, elas são mais simples para o leitor entender, é mais simples de conduzir, tá? Acontece que, lógico, aluno é tudo igual, né, gente? Fala sério, aluno é tudo igual. Ele sempre acha que a sua pesquisa... Ó, eu sei que o professor quer tudo, né? 2 eixos, mas a minha pesquisa é diferente, né? E aí começam os problemas, porque você é diferente, mas você acha que vamos dizer, a qualidade da sua pesquisa vem dessa coisa diferentona. Não é, gente. A qualidade da sua pesquisa vai ser fruto da execução desse método aqui, sobretudo o teu campo que você vai fazer, a service, estudo de caso, basicamente. Tá? Não vai ser assim, se você colocar números de eixos teóricos, número de eixos temáticos, eixos de pesquisa, né, que isso vai dar valor para a sua pesquisa. Pelo contrário. Então a recomendação é, comece com 2 eixos, mantenha simples, porque o simples funciona na pesquisa também. Tá? E, sobretudo, tem um carinho que você vai ter que convencer, que não é teu orientador, teu professor, é uma pessoa que você não vai estar lá tentando explicar para ele, não vai estar lá do lado dele para explicar, é o leitor. Então, no final, se o cara se confundir 3 eixos, mais de um, ele começa a gerar confusão, você vai ter que escrever mais, a coisa começa confusa e, no final, eu sei, é a maioria das vezes onde isso vai dar reprovação de artigo, né? Assim, a gente não entendeu, não tem como ser aprovado. Tá certo? Aí você pode falar que é injustiça, que não é, mas enfim, gente, tudo isso, preâmbulo para eu falar, porque às vezes eu fico horas na disciplina explicando, porque realmente todo mundo quer 1 eixo, quer 3 eixos, sempre quer se distanciar do que realmente vem funcionando simples, 2 eixos, tá? Então, como que funciona os eixos de pesquisa, né? Então, no caso aqui, a Ana queria pesquisar marketing, né? Olha aqui, ó, marketing e empreendedorismo, certo? Então, a gente vai ter 2 subconjuntos, tá? Tornei ele opaco. A sua pesquisa, ele vai ser a intersecção de 2 eixos teóricos, esse aqui, né? Vou ter que colocar outra corzinha aqui, tá? Então, vou vir aqui e vai vir essa intersecção aqui, ó, né? Vou preencher esse nível aqui de pesquisa que você vai fazer. Fechou? Então tá aqui. Isso que vocês têm que entender, porque assim, você não vai trabalhar com todas, no caso da Ana, todas as teorias de marketing. Não. E também não vai trabalhar com todas as teorias de empreendedorismo, que é vasto, tão vasto como marketing, né? Que são 2 eixos extremamente abrangentes, né? Os 2, né? De várias óticas, etc. Então, procurem sempre trabalhar 2 eixos, né? Então, por exemplo, minha tese de doutorado, eu coloquei um eixo de BPM, gestão de processos, e outro de avaliação de desempenho, né? A Ana colocou marketing e empreendedorismo. A Bárbara, minha outra orientanda, vai trabalhar empreendedorismo e empresas universitárias, né, que surgiram na universidade, tá certo? Você vai trabalhar startups com avaliação de desempenho, né, que é a outra pesquisa que a gente está conduzindo com a Aline, aqui na UFSC, né? Então, assim, sempre tenta manter simples, uma coisa que você consiga realmente explicar de uma maneira simples. Eu costumo falar nas minhas aulas, pessoal, você tem que começar a explicar a tua pesquisa, não confundir, precisar o mestre doutor no assunto para entender a sua pesquisa. Pelo contrário, você tem seríssimos problemas. Eu quero que você explique a tua pesquisa para tua tia-avó, né? Eu falo isso sim, porque se for uma pessoa totalmente leiga e ela entender sua pesquisa, o teu nível de entendimento de explicação está altíssimo, beleza? Porque explicar para uma pessoa que entende, você não está explicando para ninguém, né? Porque o cara já sabe do que você está falando. Agora, vocês têm que começar a exercitar isso, beleza? Então, a gente trabalha com 2 eixos, aqui no caso, marketing e empreendedorismo, tá certo? E você começa dentro desse eixo marketing, né? Isso é uma confusão, tá? Eixo 1, deixa eu colocar. Eixo 1, o eixo de marketing, né? E o eixo 2 é o empreendedorismo. Tá certo? E em cada um desses eixos eu vou ter palavras-chave que estão representadas em preto. Então o eixo aqui é o cor de rosinha, tá? Fonte branco. Então, mas professor, então todo eixo tem o nome, né, da palavra-chave é igual? Não, nem sempre, tá? Mas alguma coisa tem a ver, né? Então, por exemplo, quando eu falo empreendedorismo aqui, surgiu a palavra-chave startup, né? Surgiu a palavra-chave New Technology Venture. E olha aqui, empreendedorismo em inglês, entrepreneur, né? E aí eu vou colocar algumas questões aqui vocês. Repare que palavras compostas eu uso entre aspas sempre, que é uma forma na computação de você... porque se você colocar sem aspas, alguns sistemas de busca podem entender. Então você quer uma busca de marketing com a palavra new, ou a palavra technology, ou a palavra venture. O que torna as buscas, como é um or, né, um ou,
trazendo muito mais coisa, nada a ver, né? Qualquer artigo que trabalha com marketing e a palavra-chave new, né? É que nem eu estivesse fazendo isso aqui, né? New, né? Que nem eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Technology e Venture, né? Então não é isso que eu quero, tá certo? Então, para evitar esse tipo de problema, eu coloco as minhas aspas com palavras compostas, tá certo? Startup preciso? Poderia. Aqui é um preciosismo, porque ela não está composta, tá certo? Ou seja, se tem um espaço em branco entre palavras, né? Tem mais de uma palavra, use aspas, não esqueça disso. E pessoal, se no sistema de busca você não colocar isso, já vou falar, tá errado. Beleza? Você vai ter que refazer tua pesquisa, porque fica aquela questão, não, professor, mas eu acho que veio a ciência, né? Você tomaria uma medicação que o médico falou, eu acho que eu li, eu acho que é essa medicação, ou testando uma vacina, eu acho que realmente eu peguei o frasco correto, né? Não, você não queria, né? Então, a mesma coisa aqui, gente. Vai fazer com ciência, nada de achismo, cheque. Se você não tiver certeza absoluta, convicção que você fez a coisa certa, a coisa tem que ser refeita. Isso sim é que diferencia as pesquisas de qualidade e as pesquisas mais ou menos, tá certo? Porque conforme você vai realmente, acho que sim, você vai acumulando essas falhas, daqui a pouco se torna totalmente inválida, beleza? Outra característica aqui desse subconjunto de palavra-chave, repare que eu coloquei entrepreneur e o asterisco, tá vendo o asterisco aqui? Isso significa o quê? Esse asterisco quer dizer, eu quero qualquer palavra-chave que venha depois disso. Então, entrepreneur é uma forma de a gente falar empreendedorismo, né? O empreendedor, né? Então, assim, a gente queria abarcar todas as palavras-chave que tivesse esse prefixo aqui, tá? Então, você pode usar isso, depende. Então, assim, gente, os aspas e o asterisco resolve tudo. Ah, professor, mas a minha é diferente. Você já está entrando numa seara que eu já falei, não recomendo. Mano, se você está aqui nesse curso, tenta executar da primeira vez o mais simples possível, alguma coisa que você consiga de uma forma robusta. E aí você tem as palavras-chave aqui. Tá certo? Com as palavras-chave, você começa a ter combinações de palavra-chave, tá? Então, no momento da busca lá, eu vou combinar marketing e vou fazer uma busca com startup. Então, marketing e startup. Selecionei um conjunto de resultados. Depois, marketing e New Technology Venture. Realmente tem um erro aqui, vamos corrigir, professor. É isso aqui o correto, né? Sempre palavras compostas usando aspas. Marketing e empreendedorismo, né? Em inglês, né? E Marketing Innovation. Ok? Então tem esses eixos. Tome cuidado sempre também, pessoal, de as palavras-chave que você está selecionando aqui, elas façam sentido para o teu eixo. Né? Então, por exemplo, se eu colocar alguma coisa como evaluation aqui, né? Não faz muito sentido empreendedorismo com avaliação, né? Eles não são sinônimos. Então já começa umas questões assim que começa a ser mais complexo de você começar a defender, né? Começar a argumentar sobre isso. Ou se você argumentar, você vai ter que sempre, peraí, deixa eu te explicar. E sempre isso em pesquisa não entra nessa seara, gente. Principalmente vocês que estão começando. Tenta manter simples, deixa as exceções para realmente, gente, quando você já tiver alguma certa bagagem, experiência e tiver errado bastante, né? Porque a maior forma de aprendizado é realmente tomar na cabeça, né? E realmente isso é verdade na academia e mais verdade na academia ainda. Beleza? Então, agora vamos supor, se eu quisesse falar uma outra palavra associada com marketing. Não é o caso que aconteceu, mas vamos supor que eu quero uma palavra chamada branding, né? Que é marcas. Então, o que acontece é que eu tenho 2 palavras-chave aqui e 4. Então, nas combinações, eu teria, né, mais combinações. Quanto? Mais 4. Né? Então, eu colocaria aqui, deixa eu copiar e colar branding aqui. E você copiaria as palavras-chave do eixo 2. Então, eu teria 8 combinações nesse caso hipotético, tá? E se eu tiver 3, professor? Se eu tiver 3 palavras-chave, né? 3 vezes 4, 12, e aí vai fazer uma análise combinatória sempre, tá? Não foi o que aconteceu, mas eu estou explicando que muitas vezes você tem palavras-chave, mais de uma palavra-chave, você tem que duplicar dessa maneira aqui para fazer as combinações. Então, essa é uma forma, tá? Deixa eu voltar aqui o que estava original. Beleza? Tá aqui. Então, outra questão que vocês podem ter dúvida, né, que geralmente surge, professor, quantas palavras-chave? É sempre, toda aula, né, quantas, né? Pessoal, obviamente, quando você tem uma leitura prévia e você já tem os artigos que o seu grupo de pesquisa trabalha, se você não tiver grupo de pesquisa ainda, dá uma olhada no alguns grupos de pesquisa ou naquele que você está tentando entrar,
teu orientador, né, o seu sonho de orientador está trabalhando, dá uma olhada no Lattes dele, baixa. Eu vou fazer um vídeo de como passar em processo seletivo de pós-graduação, né? Pelo menos aumentar a tua chance, né? Como passar eu não vou falar, mas como aumentar a tua chance. E às vezes eu vejo realmente pessoas que nem lê um ou dois artigos do Lattes aí, do professor, né? E aí tem problema. Esse é motivo de outro vídeo. Se você quiser esse vídeo, comenta aí também, beleza? Então, o conjunto de palavras-chave, ele deriva aí muito do seu conhecimento. Óbvio que eu já tinha muito conhecimento pela minha trajetória acadêmica, empreendedorismo, já sabia mais ou menos as palavras-chave. A Ana, o marketing também oferece poucas palavras, porque o marketing ele é tão forte, é uma palavra-chave tão importante, então a gente optou por deixar simples, uma tese de doutorado, de excelência, de publicação internacional, uma revista A2, está aqui, simples. Não precisa ficar. Agora, quando você não sabe direito suas palavras-chave, ainda está numa fase, porque o pronome ele é usado também numa fase exploratória. É muito normal, coloque aqui 3, 4, 5 palavras-chave de cada eixo aqui, você vai ter, né, 5 vezes 5, 25 buscas, vai lá, faça e veja os resultados, né? Se os resultados trouxerem resultados realmente quantitativos bons, né? Ou seja, você vai realmente avançar, senão não, beleza? Aí tem as palavras-chave. E aí a gente vai fazer a busca em base de dados, né? No vídeo que eu falei só, né, sem uma revisão sistemática, só uma revisão exploratória, né, dos vídeos iniciais aqui, eu usei Google Acadêmico, né? Mas o Google Acadêmico ele não oferece um sistema de filtro de buscas muito fino, né? Então, existem bases de dados, aqui estão duas, né, muito conhecidas na área de ciências sociais aplicadas, que é a minha área, engenharias também, né, mas na área da saúde tem outras bases de dados mais importantes. Então, dependendo da sua área de conhecimento, uma base pode ser mais importante ou não. O que é uma base de dados? Aqui tem a Scopus e a Web of Science, né, que são duas da área que a gente trabalha na administração, contabilidade, engenharias também são importantes, né, de todas as áreas são importantes, né, gente? Eu estou querendo dizer que algumas são mais vocacionadas dependendo da sua área de conhecimento, fechou? Então, o que são bases de dados? Pensa num Google, um micro Google, que ela só indexa artigos, né? Então, ela pega uma coletânea aí de periódicos, de journals, e tem um robozinho que vai indexando isso. Ele vai coletando, achei uma revista, e elas trabalham basicamente com artigos científicos, naquela estratégia que eu estou colocando para vocês de como o mundo está se desenvolvendo em termos científicos, tá? Com raríssimas exceções se usa livro, congresso, essas coisas, tá? A gente está usando journals e as métricas, inclusive de funding, né, de investimento em pesquisa, são baseadas nisso. Isso também é motivo de outro vídeo, tá certo? E se você não está convencido, dá uma olhada no edital, vê o que eles cobram lá. Você vai ver que artigo em journal, ele oferece um peso maior, fechou? Então, a Scopus, imagina isso com um sistema do Google, né? Eu não vou colocar nesse vídeo aqui como entrar na base Scopus, Web of Science, até porque existem dezenas de bases, tá? O que eu me proponho fazer no próximo vídeo, eu vou entrar na base Scopus e fazer essas buscas com vocês, saber alguns macetes aí, fechou? Outra coisa, essas bases de dados, elas são pagas, tá certo? Só que tem um órgão governamental chamado CAPES, né, ligado ao governo federal, que ela paga para essas bases de dados e aí, obviamente, dá acesso aos brasileiros, a rede acadêmica brasileira dá acesso a isso de uma forma gratuita. Eu não gosto de falar gratuita, né? Por exemplo, meus alunos, ou seja, quem tem uma matrícula nas universidades federais, né, estaduais, universidades privadas, algumas também que estão credenciadas junto à CAPES, elas têm acesso a isso, tá? Se não for a tua realidade, você tem que procurar alguma universidade pública que esteja mais perto de você, tá? Ou pedir para algum colega fazer essas buscas para vocês, né? Existem outras maneiras aí, mas a forma mais prática se você quiser realmente entrar no mundo acadêmico, realmente isso não pode ser um entrave para você. Se isso já é um entrave para você, não tenho conta, então não dá para fazer, talvez não seja, porque você vai enfrentar tanto desafio, né? Então você vai ter que resolver isso de alguma maneira, tá? Então, as bibliotecas universitárias, elas são públicas, né? E você pode entrar e você vai ter acesso, né, a uma rede com acesso a essas bases. Então, de uma forma gratuita. Pergunte ao seu bibliotecário. Se você não conseguiu, deixa o seu comentário aí e a gente vai tentar te ajudar dentro do possível também, buscar informações, etc, etc, etc. Mas o importante é que você faça a sua lição de casa e tente. Alguém tem que ter acesso a essas bases de dados, senão não dá para fazer análise sistemática, tá bom?
Então, com essas bases de dados, eu vou então fazer a busca, né? Ó, repare que eu estou sempre corrigindo, adquirindo esse cacuete aí, né? De você colocar entre aspas, tá certo? E aqui, repare que eu coloquei a palavra obsoleto. Por quê? Para provar que para a gente chegar naquelas publicações maravilhosas que estão aqui, ai que legal, ele publicou, não é de primeira. A gente foi lá, fez as buscas da primeira vez e não gostou dos resultados, sobretudo por esse número aqui, ó, né? 46, né, mil, bastante coisa, né? Então, ao todo aqui ficou 52 mil, a gente ficou e a gente foi mudando as palavras-chave, né? Aqui está Scopus, e aí a gente chegou nesse número aqui, ó, né? Dessa maneira aqui, né? Então, tem o marketing, startup, e repare que a Ana tomou esse cuidado também, né? Como toda pesquisador muito meticuloso, ela colocou startup com hífen, sem hífen, junto, separado. Ela não queria perder artigos importantes, tá certo? Então tá aí um exemplo de uma pesquisa bem feita. Professor, como é que eu faço a busca? Cadê essa busca? Né? Eu vou fazer outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá certo? De como fazer essa busca dentro da base Scopus, como baixar, como trabalhar esses dados. Fechou? E no Prono a gente começa por aí, né? Então com esses 6 mil artigos, a gente vai também importar isso para um EndNote, Mendeley, que são ferramentas de gestão bibliográfica, né? E, pessoal, também eu vou tomar liberdade nesse curso, eu vou falar sobre Prono, né? Vou explicar que existe e tal, até porque se você digitar EndNote, Mendeley no YouTube, vai ter vários tutoriais, tá certo? Mas aí que tá, não adianta, né, você ter a ferramenta, o software, que ele não vai fazer para você. Ele é só, imagina assim, eu te dou uma pá, pronto, você constrói o edifício aí, né? Tá aqui a betoneira, é só construir o edifício. E não é, essas ferramentas, EndNote, Mendeley, pense ela com uma betoneira que vai te dar produtividade. Ela não vai fazer sob hipótese nenhuma pesquisa, não tem nada de inteligência lá. Ela tem que ser usada e saber usar. Então o Prono, ele utiliza, né? E esse curso também eu vou falar como utilizar. Então não vou fazer cursos de software, etc. Tá bom? Mas eu posso te indicar alguns colegas que, né, ex-alunos inclusive, que dominam essas técnicas, essas ferramentas sem problema, tá bom? Mas você vai achar na internet aí vários, mas não vou fazer curso de coisas que você tem muito tutorial dos próprios fornecedores dessas ferramentas, ok? Então, tendo essa 6.049 artigos, passa então uma análise de duplicidade. Por quê? Repare que a Ana, aqui em algumas palavras-chave, por que não esse artigo aqui, ele trabalhou com empreendedorismo e marketing e tem a palavra-chave innovation? Né? Então ele duplica, que ele vai estar aqui nesse número e vai estar aqui nesse número. Então nesse momento a gente excluiu aqui, né, a Ana e a gente assim, excluiu 858 artigos duplicados, simplesmente porque eles veio de uma forma duplicada, tá certo? Gerando então 5.191 artigos para a gente começar o nosso trabalho com o Prono. Algumas coisas interessantes fundamentais quando você for buscar nas bases de dados que você deve ter, tá? Repara aqui que os filtros, tá? A pesquisa foi desenvolvida em 2020, publicada em 2023, mas em 2020 a gente começou a fazer, ela não colocou o mês aqui, tá? Então, provavelmente segundo semestre de 2020, tá? E a gente trabalha, quando eu falo a gente, na área de ciências humanas aplicadas e no meu laboratório, né? Porque tem alguns colegas que divergem disso, eu trabalho com artigos de um horizonte temporal de 10 anos. É um recorte, tá, gente? Então, ela fez 2020 e 2010. 2009, nem quero saber desses artigos. Eles estão automaticamente excluídos da minha revisão sistemática, tá certo? De lá para 2009, 2008 e assim sucessivamente, tá certo? Porque a gente pensa, né? E eu li um material, quando eu entrei lá no meu mestrado, que existia um negócio chamado meia-vida. Eu perdi esse documento, mas enfim, eu trabalho com essa ótica. O que acontece? O que é uma meia-vida? Quando você publica um artigo, obviamente que ele é recente, tem uma coisa novidade, mas ao longo do tempo ele tende a ser trabalhado, né? Ao longo do tempo, e até que ele vire livros. Né? Ele vai virar livro, e aí livro entra no ciclo esse livro vai para graduação e começa a entrar no ciclo básico de formação de pessoas. Né? Na administração, esse ciclo é mais longo, né? Ou nem tão longo, mas enfim, 10 anos. Por que eu falo nem tão longo? Na saúde, trabalha com horizonte temporal às vezes de 2 anos, 1 ano já, entre aspas. Né? Eu vou usar, só para popularizar aqui, fica coisa antiga, né? Porque 1 ano, não, a medicina quer trabalhar com coisa muito recente, né? Na administração as coisas realmente demoram um pouco mais, né? Então a gente trabalha com 10 anos. Mas passou de 10 anos, gente, a gente, por exemplo, está gravando aqui em setembro de 2025. Poxa, 2015,
Antes de 2015, tinha algumas situações de inteligência artificial, por exemplo, coisas que já não é mais realidade, que a sociedade não existe mais, evoluiu muito, né? Um sistema multipolar hoje, a política, quer dizer, a sociedade muda muito, né? Em termos sociais aplicados. Então, enfim, gente, keep it simple, 10 anos, resolve tua vida aí, tá bom? Se você tiver um bom orientador, gente experiente, quer alongar esse prazo ou diminuir esse prazo, fica por tua conta e risco. Minhas orientações 10 anos, já acabou. Faça, entrega resultados, depois a gente flexibiliza, tá? Eu sempre penso assim, tá certo? Eu não vou ficar mudando coisas que estão me dando resultados, está tendo reconhecimento científico. Não tem por que mudar, né? Eu vou mudar quando um resultado começa a não ter os resultados que eu pleiteava, que eu ansiava, tá bom? Outras coisas importantes aqui é artigos. Quando eu falo artigos em journals, tá? Artigos em periódicos, tá bom, pessoal? Artigos em revistas científicas. Eu vou excluir aqui. Excluir. Não estará na sua revisão sistemática artigos em eventos, qualquer congresso, simpósio, não interessa isso, tá? Teses e dissertações não entram no teu radar, e livros não entram no teu radar, e pelo amor de Deus, né, não usem sites. Também não use relatórios técnicos, né? Eu vejo alguns alunos querendo usar o documento da ONU, da Unesco, né, que trabalha em alguns setores, também são dados macroeconômicos, podem ser utilizados nisso, mas não estará na tua revisão sistemática. Pessoal, também às vezes a gente fica 2 aulas explicando para o aluno que ele tem, que a gente chama o pet book. Né? O que é? O livrinho de estimação dele. Ele adora aquele livro. E ele começa a trabalhar a flexibilização dessas regras aqui para... eu sempre gosto desse autor, eu sempre gostei desse livro. Não dá, professor? Pessoal, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá? A grande verdade é essa. Agora a questão é, isso traz resultados, está sendo publicado dessa maneira. Você baixa numa revista A1, está lá usando um monte de livro, revisão de 15, 20 anos atrás. Você vai ver pouco, tá certo? Muito pouco. Então a grande verdade é essa. Tem exceções? Tem, mas aquela questão também então não usem isso, tá? Os eventos também, há uma crítica geral, eu também penso dessa maneira, tá? Os eventos, quando você começa a misturar a questão financeira, dinheiro, com reconhecimento científico, é uma linha muito... Tem eventos seríssimos, tem eventos de qualidade altíssima científica, e tem eventos que realmente são predatórios, que eles vivem realmente só para gerar o lucro lá, e para entre aspas, né? Eu deixei de frequentar mais eventos com muita frequência quando eu via que meus artigos eram aceitos, mas não tinha nenhuma crítica, não tinha nenhuma contribuição. Poxa, eu submeti um artigo, né? Em eventos a gente geralmente publica ele de uma maneira, ainda as primeiras versões, tem muitas coisas a melhorar, e não vinha crítica. Então repare, que bom, não quero que bom, não quero ser adulado, eu quero que minha pesquisa melhore, eu quero críticas desde que sejam honestas, contributivas. É isso que a gente quer em ciência, a gente quer o ceticismo, quer pessoas que pensam diferente, pessoas que melhorem, que coloquem os pontos fracos, e os eventos não trazem esses resultados, na esmagadora maioria deles, tá certo? Então os eventos eu tomo muita cautela com ele, então eu acabo não saindo, né? De novo, eu mantenho simples minha pesquisa. Não vou ficar fazendo a curadoria de quais eventos são de qualidade, quais não é. Aí daqui a pouco entra uma seara que eu não consigo explicar de novo para o leitor. Então, eventos sai fora. Livro eu já falei, né? Também na revisão sistemática. Outra coisa muito, muito, muito discutida nas aulas, nos grupos de pesquisa, a gente está perseguindo, né, um portfólio bibliográfico, não é isso que a gente quer, né? Então não pode perder de vista aquilo que a gente falou no vídeo anterior, não é? Então a gente quer chegar no portfólio bibliográfico. A gente está fazendo tudo isso, né, o nosso curso, as primeiras aulas, para chegar num conjunto de artigos qualificado para você fazer a sua pesquisa. Aí é sempre professor, mas se você escolher o livro, eu não posso citar o fulano? Gente, de novo, vocês podem citar na tua tese, na tua dissertação, nos seus anteprojetos, vocês podem citar nos seus artigos, aquilo que vocês quiserem. Na BNT, inclusive, tem como citar YouTube, como citar Wikipedia. Não tem problema, não é um crime isso. Agora, é comprometedor do ponto de vista científico você suportar, olha o que eu vou falar, suportar um argumento teu central com coisas que estão clássicas. Porque você já está dizendo para o seu leitor, dizendo que a tua pesquisa ela vai se sustentar numa coisa de 15 anos atrás. E vocês viram o exemplo aqui, gente, que a gente começou a fazer essa pesquisa em 2020, ela teve um reconhecimento científico em 2023, 3 anos. Então, quando você pega um livro, um artigo de 2015, aquilo lá não é, né? Eu estou falando de 2025 hoje. De 10 anos atrás, essa pesquisa possivelmente começou em 2010. Essa pesquisa já tem um delay enorme. Então, assim,
Quando a gente quer publicar, e quanto mais a revista é de alto impacto, a gente quer ver coisa nova, entendeu? Eu não vou, porque assim, para ver clássico, para que eu vou ler um artigo? Você está entendendo isso? Eu vou ler um livro, né? Se eu quero ver o clássico, eu compro o livro, eu adquiro o livro, eu vou no BU e compro o livro. Eu não vou ficar vendo resenhas. Agora, se eu quero realmente me interesso por um assunto e eu vejo 50 mil artigos e eu tenho um artigo aqui de você, que vai ser amanhã, e você já fez todo esse trabalho de revisão sistemática e já me deu os artigos mais citados, os autores, que já tem as principais teorias, claro, ele me dá um atalho daquilo. Então, realmente, para eu adentrar no mundo teórico de um tema, as revisões sistemáticas têm muito valor. Agora, ela perde muito valor se você começa a fazer coisas clássicas. Isso é muito importante a gente falar, tá? Eu sei, comente aí se você não concorde, né? A gente aceita divergências, mas, por favor, coloque de uma maneira assim, argumentativa. Então, esse argumento dizendo, eu não vou poder citar, cita quem você quiser. Quer citar o relatório da Unesco? Cita, não tem problema. Agora, a Unesco não vai te dar o conceito teórico sobre alguma coisa, porque o relatório da Unesco não passou pelos critérios científicos. Não, professor, tem cientistas lá. E, pessoal, não é porque o cara é cientista que tudo que ele fala, em todas as esferas, em todos os meios, é correto e passou pelo método científico. Enfim, sem mais delongas, você vai citar quem você quiser. Então, você pode citar um livro? Pode, mas cita do lado, né? Que você pode ter citações duplas, a gente já viu isso. Um artigo, um livro clássico de 2010, 2005, 1993... Mas coloca aí estamos em 2025, coloca um 2020, 2021, dizendo que existe contemporaneidade, existe novidade. Você tomou o luxo de foi ver o que. Aí você agrega valor. Porque, repara, uma pessoa que você vai falar sobre um assunto que eu já li muito, todos os clássicos. Aí você vai citar o que eu já li. Aí qual que é o sentido de eu ler o teu documento? Né? Então perde muito valor, né? A revisão sistemática perde muito. Beleza? Então tudo isso feito. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Eu espero ter esclarecido a primeira etapa, né, do Pronou. No próximo vídeo eu vou falar sobre como pesquisar na base Scopus, tá? E me cobrem aí. E se você tem alguma dúvida, e eu não tenho dúvida, se você viu direito essa aula, você vai ter um monte de dúvidas, né? Porque nas aulas realmente, às vezes é 1, 2 aulas, aí, 8 horas que a gente fica fazendo isso. Mas tentem praticar, tá, gente? Tenta praticar. Tenta colocar aí, entra no nosso Telegram, porque aí você pode compartilhar de uma maneira mais personalizada. E se vocês se interessarem, eu animo de preparar algumas lives, trazer alguns materiais, dar uns feedbacks para vocês, porque esse é o nosso papel como instituição, como professor, né? E como pessoa do Rogério Lacerda também. Né? Eu acho que é muito pouco ficar dentro da universidade na parte física. Eu gosto desse mundo digital e conhecimento não tem fronteira. Fechou? Até mais, pessoal!